Pode se assentar. É muita honra para pouco Alessandro, mano. É muito pouco Alessandro para esse tanto de honra. Mas vindo da Maíra, eu recebo. Gente, vocês estão bem? Como é que está sendo a conferência para vocês? Queria pedir um negócio. Se tivesse como só diminuir um pouquinho essa luz aqui, porque meu óculos, eu não consigo ver nada. Se tiver como, aí, só para mim, ótimo. Como é que está sendo esse tempo para vocês? Está sendo bênção? Quantos estão sendo abençoados aqui? Levante a mão. Quantos já têm um testemunho para contar? Levanta a mão. Quantos creem que esse vai ser o melhor ano de todos os anos que você já viveu? Quantos creem que nesses próximos dias as profecias creem que nessa sua vida vão entrar em processo de cumprimento? Quantos creem nisso? E quantos creem que nessa noite, nessa tarde, Deus vai te encher de milagres? Ou eu pego de manhã ou eu pego de noite, mano. Good afternoon. Mas deixa eu dizer para você. Quantos aqui creem que tem uma promessa? É isso. Eu vim falar então para as pessoas certas. Quero dizer para você que essa viagem eu tive a oportunidade de vir com uma pessoa incrível. Talvez seja a pessoa mais incrível que eu conheci depois de Jesus. Cris veio comigo, a minha esposa, e eu digo para ela que se eu tivesse que casar 1000 vezes com uma mulher num dia, eu casaria com ela. E não tem a ver com um elogio, tem a ver com uma verdade. E eu queria que você ficasse de pé, Cris, para todo mundo te conhecer. Essa gata é minha esposa. Me deu 2 filhos. Um dia, eu casei com uma mulher, com essa mulher, e 3 meses depois o meu sonho era ter filhos. E sabe o que aconteceu? Ela era estéril. Estava morando na casa do meu pai. Esse tempo, fui para a beirada da piscina da casa dele, tinha uma escada, eu me sentei. Aonde eu estou hoje, que a nossa casa está reformando. E lá é um lugar muito forte para que Deus fale conosco. É um lugar onde os céus estão abertos. E eu orei das 10 à meia-noite e 20, meia-noite e meia. E eu entrei para o quarto, limpando as lágrimas. Me deitei, que ele já estava dormindo. Às 3 horas da manhã, entre 3 e 3 e meia, eu abro os meus olhos, tinha um anjo no pé da minha cama. E ele escreveu nações. E o nome dele será Gabriel. Aquele que dará boas notícias às nações. Ele é meu, ele será um apóstolo. No ano seguinte, Cris estava grávida. Gabriel hoje tem 21 anos. Está na Bethel Church. Está no 2º ano do curso pastoral dele lá com o Bill e com o Chris. Tem sido uma grande bênção de Deus na nossa vida. Hoje ele me mandou uma palavra profética muito forte. E a última do Gabriel lá, ele orou por uma pessoa em uma praça. E a perna da pessoa, que era muito mais curta, ela cresceu. Então ele está experimentando milagres de Deus sobrenaturais. Meu segundo filho, eu estava numa conferência como essa pregando. E eu recebo a notícia que Rafael tinha morrido. E eu aqui, do jeito que eu estou pregando aqui, Deus falou aos meus ouvidos assim: não saia da posição que eu estou construindo algo. E eu passei 3 dias com o meu time, cercando a minha vontade de correr para casa, porque eu tinha que ver a Cris e eu tinha um sepultamento para fazer. Só que Deus não trata morte como morte. Deus trata morte como uma oportunidade de nos levar para o nosso next level. Deus vai nos levar para o próximo nível com um testemunho poderoso. Passei 3 dias pregando, corri para casa, voltei. E Deus me deu a oportunidade de experimentar talvez um dos maiores milagres da minha vida. Deus ressuscitou o Rafa. Rafa hoje tem 16 anos de idade. É um atleta da seleção brasileira de golfe. Está jogando agora em São Paulo. E tem nos dado muitas alegrias. E eu e minha casa servimos ao Senhor. O que eu vim fazer aqui? Eu vim conversar com você sobre esse tema. Tem como você colocar para mim? Muitas pessoas me fizeram a pergunta sobre esse tema que vai aparecer aqui. Isso tem sido uma grande crise no coração das pessoas. Por que as coisas na minha vida demoram? Há 65 dias eu sepultei talvez a pessoa mais importante da minha vida, que me deu a maior referência no caminho que eu deveria andar. Meu pai nos deixou. Eu estou aqui vivendo o meu luto ainda. E eu disse para o Vitor, eu vou a Belém porque
Eu não sei ainda porque eu vou a Belém. Eu pensava que era para vir pregar na conferência e na verdade era para entregar uma profecia para a Link Church. E eu estou aqui para isso. E segunda-feira nós estamos em Brasília, continuando a fazer tudo aquilo que estamos fazendo lá e tem sido incrível. E há 65 dias atrás, quando meu pai estava num caixão aqui na nossa frente, milhares de pessoas passando e dizendo assim: esse foi o homem mais parecido com Jesus que eu já vi. Milhares de mensagens chegando. E as pessoas não escreviam assim, meus pêsamos. As pessoas estavam escrevendo assim, textos grandes nas mensagens que eu não tive a oportunidade de responder. E eu simplesmente impactado. E ainda não tive o tempo ainda de chorar como eu gostaria de chorar. Então eu estou aqui porque eu sei que eu tenho uma missão de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu queria que hoje você recebesse essa palavra e você saísse daqui voando. Você saísse daqui leve. Posicionado para o seu destino, sabendo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, que Deus vai fazer na sua história. Você não está aqui por acaso. Não gaste o seu tempo com as coisas por acaso. Mas preste atenção, o de repente de Deus, ele vai acontecer na sua vida assim como tem acontecido na nossa vida. Demora muito tempo para que o de repente de Deus, ele apareça na nossa história. E eu quero conversar com vocês sobre a importância da demora. E eu quero começar assim, se eu fizesse aqui uma promessa para você, que eu lhe daria R$100 agora, ou lhe daria R$10.000 no final do mês. Eu pergunto para você, será que você esperaria o final do mês para você, 30 dias para você ter os R$10.000? Provavelmente todas as pessoas que estão sentadas aqui esperariam o final do mês. Porque há importância na demora. Há importância naquilo que o Espírito Santo de Deus ele construiu na sua jornada e que muitos de nós ainda não conseguimos enxergar a importância que nós temos no reino de Deus. Por que nós não conseguimos? Porque ainda construímos histórias paralelas às histórias originais que Deus construiu para nós. Estamos indo para palcos secundários, sendo personagem na história de outras pessoas e fugindo do protagonismo que Deus tem para nós. Eu falei isso hoje no meu workshop que eu fiz aqui. As pessoas fugindo do palco principal, e o palco principal tem todas as ferramentas. Lá tem o dom, lá tem o destino, lá tem a voz de Deus, lá tem os inimigos que vão lutar contra a sua missão, mas na verdade eles não vão te vencer. A verdade é que eles vão te promover, porque você não foi feito para ser vencido, você foi feito para vencer todas as batalhas que Deus te colocar, todas as guerras que Deus te colocar. Talvez você perca batalhas, mas você não perderá guerras. A Bíblia fala em Salmo 144, verso 1, que Davi, ele vencia batalhas com as mãos, mas ele vencia guerras com as pontas dos dedos. O que significa isso? A ponta dos dedos de Davi tinha a marca da adoração do homem que ele era em Deus. E quando ele tocava a sua harpa, a identidade original dele aparecia de uma forma muito clara. Por isso ele se torna o maior rei da história de Israel. Por isso ele se torna o maior monarca que passou naquela geração. Por isso ele traz a arca da aliança para o meio do povo. Por isso que Davi, ele chega na frente de batalha, ele olha para Saul, ele olha para todo o contexto de Israel e simplesmente aparece aquele homem chamado Davi. Meu Deus grita no 55. Às 17h56 começa um novo turno e Deus grita no nosso ouvido: começou um novo turno. Automaticamente meu irmão está numa devocional, uma semana depois, e Deus fala para ele: abra a Bíblia em 1 Samuel, se eu não me engano, 17, verso 56. É o único capítulo, ou melhor, o único livro do Velho Testamento que você chega lá, único capítulo que tem 56 versículos, e ele chega e ele olha, e está escrito assim: de quem esse garoto é filho? Em outras traduções, quem é o pai desse garoto? E nós entendemos que começamos o nosso turno, começamos a nossa temporada agora de milagres e de se construir uma plataforma para que uma geração possa enfrentar, não as ideologias, mas ela vai lutar contra principados, potestades, dominadores do mal. Eles vão carregar a presença de Deus e aonde eles chegarem, eles vão mudar os ambientes. A demora sempre te dará ganho. A demora sempre te trará maturidade. E para mim falar sobre a demora, eu queria usar 3 textos. Eu quero ver se eu consigo fazer isso. O primeiro texto vai falar de Moisés e Arão. O segundo texto vai falar de Saul e Samuel. E o terceiro texto ele vai falar de Davi e Saul. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 32. Do verso 1 ao 4.
E eu vou correr aqui enquanto você abre aí para a gente poder falar tudo que Deus tem para nós aqui. Porque olha lá naquela parede lá que você vai ver. Aquilo ali, meu irmão, é a maior tribulação para um pregador, velho. É aquilo lá, velho. Entendeu? Porque tu está numa contagem regressiva. 50 minutos e 31 segundos. Então vamos lá. A Bíblia fala em Êxodo, capítulo 32, do verso 1 ao 4, assim. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Olha aqui, mano. Não é o libertador, é esse Moisés. Ouça, esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tire as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres e dos seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. E todos tiraram as argolas de ouro e levaram Arão rapidamente. Verso 4. E ele recebeu o ouro, derreteu, trabalhou nele, dando-lhe forma a um bezerro. E quando o povo viu o bezerro, ele começou a exclamar: ó Israel, estes são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Veja que quando o povo não enxerga a figura do líder Moisés, em seu meio, eles pressionam Arão. E eles pedem deuses que os guiem. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre quem era Arão. Preste atenção. Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, o irmão mais velho de Moisés. Ele serviu como porta-voz de Moisés e apoiou o seu ministério. E todos os sacerdotes de Israel foram descendentes de Arão. Não era qualquer pessoa que estava ali. Não foi qualquer pessoa que Moisés disse assim: ei, preste atenção, eu vou ali no monte, porque Deus precisa falar comigo, esse povo precisa de direção, eu preciso ser tratado e treinado com Deus em relação a algo e algumas palavras que Deus vai me dar, e eu preciso me fortalecer, mas eu estou indo ali porque Deus vai me dar os mandamentos, Deus vai me dar as leis, eu vou escrever em tábuas de pedra, e eu estou indo com Josué. E ele foi, e Josué ele fica ali no meio do monte, Moisés sobe. E o Moisés então ele sai do meio do povo por um tempo. E de repente o povo, quando procura Moisés, eles se desesperam e eles olham para Arão. E eles começam então a pressionar Arão por uma atitude. Vamos lá. Arão é pressionado a fazer deuses que guiassem aquele povo. E ele, com medo do povo se dispersar, preste atenção, grave isso. Ele, com medo das pessoas irem embora, ele diz assim: ei, preste atenção, tire as argolas, os brincos, o ouro que vocês ganharam quando vocês saíram do Egito e tragam para mim. Agora eu quero dar um parêntese aqui. Cara, quando Deus fala para Moisés que no outro dia o povo sairia e seria liberto, vem as 10 pragas, e a 10ª praga, os primogênitos morreriam. Os primogênitos dos animais, os primogênitos das casas, o primogênito de Faraó, eles foram feridos em morte. O povo, ele pressiona Faraó e eles falam: meu Deus do céu, libera esse povo, que esse povo é uma praga. E eles dizem assim: nos dê prata e nos dê ouro. E o povo ia passando e as pessoas iam jogando as riquezas que elas tinham na sua casa sobre eles. E eles saem da terra do Egito prósperos. Eles não saem ricos, eles saem prósperos. Há uma diferença em ser rico e ser próspero. O rico ajunta para si e se torna avarento. O próspero, ele multiplica as riquezas daqueles que ajuntam para os justos herdarem. Você é um justo de Deus, por isso Deus fala que você vai emprestar e não vai tomar emprestado. O que Deus faz, ele te calça na palavra e ele diz: calma, não tem a ver com riqueza, tem a ver com prosperidade, tem a ver com essência, tem a ver com atitude, tem a ver, você carrega, aonde você tocar vai prosperar, porque não, preste atenção, você carrega a glória de Deus, o sopro do fôlego da vida em Adão e a sua conversão em Jesus tem o mesmo significado. O que eu estou querendo dizer? O Espírito de Deus, o Espírito, ou melhor, o fôlego da vida que Deus sopra sobre Adão é o mesmo fôlego de vida que você recebe quando você diz: eu entrego a minha vida a Jesus. Você passa a respirar agora o fôlego da vida do reino de Deus. Preste atenção. Esses caras, eles pegam a prosperidade que Deus dá a ele.
Agora, qual é o motivo de Deus mandar aqueles caras para o deserto com ouro nas suas sacolas? O que vale mais? Essa garrafa de água, quando você está com sede no meio do deserto, onde você não sabe quantos quilômetros é a próxima cidade aqui, você não sabe onde tem água ali, você não sabe quem pode salvar aqui, e você está para cá, se você voltar, você morre. E você tem esse tanto de água aqui, e você tem 1 tonelada de ouro. Você troca por esse monte de água? Qualquer um trocaria. Só que Deus estava fazendo um teste com aquele povo. Ei, preste atenção. Tem muita coisa que Deus colocou na nossa vida, que Deus está testando o nosso coração, Deus está testando a nossa jornada, e Deus está simplesmente fazendo uma leitura se realmente nós vamos poder carregar as preciosidades do reino de Deus na nossa vida. Porque tudo tem um propósito. Você está aqui por um propósito. E aí você sabe o que acontece? O coração daquele povo, ele não vê o líder, ele não vê Moisés, e ele diz, me construa um Deus. E Arão, ele começa então a levantar um Deus. Eles se tornaram idólatras. Eles se esqueceram do tempo do cativeiro. Aqueles caras estavam cansados no Egito. Quando o faraó libera, eles saem, meu irmão, quando eles pisam no deserto, tem coluna de fogo durante a noite, tem nuvem durante o dia. Tem maná caindo do céu, tem codorna correndo, uma batendo cabeça com outra, para que eles se alimentassem. Tinha profeta, tinha sacerdote, tinha prosperidade, tinha a palavra de Deus empenhada. Mar vermelho se abrindo, o mar se abrindo, os caras passando de pé a seco, meu irmão. As roupas, elas cresciam com o seu corpo. Eu não estou falando de qualquer milagre, eu estou falando de um milagre diário, de um milagre, eu estou te falando de um milagre a cada segundo que os caras piscavam, acontecia um milagre. E os caras olham para Arão e dizem assim, esse Moisés nos deixou. Outro parêntese, nunca na sua jornada abra mão dos seus referenciais para você simplesmente alimentar as suas necessidades. Você foi feito da eternidade. Não negocie princípios por privilégios. Não negocie o eterno pelo momentâneo. Não negocie. A idolatria tomou conta deles. Essa idolatria no Novo Testamento é revestida da cobiça. A cobiça, ela vem de mão dada com o adultério e com a fornicação no Novo Testamento. Caminhando lado a lado, essas são as faces da idolatria. A idolatria, quando ela encontra espaço na nossa alma, ela desmoraliza a nossa moral. E o que o diabo estava querendo fazer era desmoralizar a moral que Deus tinha colocado naquele povo, construindo uma identidade de um povo que clamou Deus por anos e anos dentro daquele cativeiro. E quando Moisés ele se encontra com a sarça ardente no Monte Horebe, que ele estava cuidando de rebanhos, engraçado como Davi, e simplesmente Deus fala, tu és o libertador de um povo. Esse libertador, ele sobe para ouvir Deus, e simplesmente, sabe o que acontece? Eles negociam o eterno pelo momentâneo. Por que as coisas de Deus estão demorando na minha vida, Alessandro? Provavelmente estamos carregando alguma coisa que não serve de jeito nenhum para que a promessa de Deus se cumpra na minha história e na sua história. Sabe o que ele estava fazendo ali? Deus estava testando aquele povo para ver se verdadeiramente eles poderiam pisar na terra. Uma jornada de 40 dias virou uma jornada de 40 anos. Uma jornada que era simplesmente algo rápido para se chegar na terra prometida. Uma geração agora é condenada a morrer no deserto porque eles não querem abandonar aquilo que eles carregavam no coração. Ei, preste atenção, você não pode acelerar os processos de Deus, mas você pode desacelerá-lo. Você não tem poder do acelerador, mas você tem poder de apertar o freio. Deus te dá o poder do freio, porque o poder do freio significa o livre-arbítrio que Deus deu a mim e a você para decidir aquilo que queremos viver.
Nós somos frutos da nossa escolha. Os relacionamentos que estão ao nosso redor, eles nos provocam a construírem bezerros de ouro, ou eles nos provocam simplesmente a acreditar na promessa que Deus gritou no nosso destino e disse: eu vou cumprir isso na sua vida. Sabe o que acontece? O diabo agora quer mexer agora com 3 culturas no deserto. O diabo quer mexer com 3 coisas dentro daquele povo. O diabo quer mexer com os valores que eles tinham. E os valores falam de caráter, de integridade, de verdade, de equilíbrio, de sustentação, de viver a intensidade da história que Deus tinha prometido para eles. Agora o diabo quer mexer, sabe em quê? O diabo quer tocá-los e quer desconstruir essa cultura de valores que foi conquistada através do jejum e da oração, através dos tempos que eles gritavam: até quando o Senhor vai nos deixar nesse cativeiro? O diabo queria mexer na cultura de crenças, que fala das verdades do reino de Deus, da relação que Deus tinha com eles, daquele ponto bem definido que há dentro de nós, que Deus ele diz bem assim: pode ir por aqui. Ei, preste atenção. Deixa eu dizer algo que eu lembrei disso aqui, que eu estava hoje à noite conversando com Deus essa madrugada. Tem um slide aí. Tá aqui. Saia da dependência dos mapas e entre na dependência da fé. Você está querendo dizer para mim, Alessandro? Aquela geração que depende assim: você vai andar 3 quilômetros para frente, você vai virar à direita, você vai virar à esquerda, e sabe o que vai acontecer? Você vai ver uma casinha amarela de porta branca, você vai bater nela e você vai entregar essa palavra para essa pessoa. O que eu estou querendo dizer? Entre para o mesmo lugar aonde Abraão estava. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que você não conhece, mas eu vou te mostrar. Dê os primeiros passos. E você sabe o que Deus estava fazendo? Um cara milionário, um cara que tinha família próspera, um cara que tinha legado, um cara simplesmente bota tudo dentro da sacola, aquele monte de coisa que ele tinha de prosperidade, ele sai com Ló é sua parentela, e ele vai. Só que na jornada, Deus fala bem assim: ei, preste atenção, está na hora de você separar desse cidadão. Ele se senta em cima de uma pedra e diz bem assim: cara, vamos separar. Ló, parente de Abrão. E simplesmente eles separam, e Abrão agora então pisa na terra que Deus tinha para ele. Ele estava na terra, mas não conseguia enxergar e não conseguia sentir que aquela era a terra. Muitos de nós estamos pisando no propósito que Deus tem para nós, mas nós estamos caminhando muitas vezes com as pessoas erradas. O diabo tem tentado desconstruir a cultura de crenças que está dentro de nós, os lugares onde o Espírito Santo de Deus falou com você e fez milagres na sua vida e na sua história, o lugar onde ele te balançou, o lugar onde ele falou sobre o seu chamado, o seu testemunho. E deixa eu dizer algo para você: se preocupe com aquilo que te leva para o céu, e as demais coisas ele te acrescentará. A UTI que o meu pai foi internado, que coincidentemente esse hospital hoje é um hospital de um discípulo da nossa igreja, que é uma rede de hospitais pelo Brasil e alguns lugares do mundo. O lugar onde ele ficou, há anos atrás ele entrou, e uma garota tinha morte cerebral, ele botou as mãos sobre ela, ela ressuscitou naquele mesmo leito. Deus sempre te levará aos memoriais de milagres, para que você não perca a esperança, que Ele vai cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Essa mesma sala eu entrei, eu me ajoelhei e Deus disse: você vai fazer obras iguais ou maiores. A minha Constituição 17:5-6, vai orar por mortos, eles ressuscitarão, vai orar por surdos, eles ouvirão, vai orar por coxos, eles levantarão, vai orar por cegos, eles enxergarão, vai orar por famílias, elas serão libertas, multidões aceitarão Jesus. E eu quero dizer que isso não se estende à minha casa, isso se estende à casa de todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Não deixe o diabo mexer nas suas crenças. Naquele deserto ele estava querendo mexer, sabe o quê? Na cultura de raízes. Que raízes? Fala do lugar seguro, fala do seu destino, fala do lugar onde Deus tirou a sua orfandade, tirou você da depressão, tirou você da ansiedade, excesso de futuro, tirou você da frustração, excesso de presente, tirou você do passado.
E levou você a tempos de oração, onde Deus ele te embala na profecia, te lança para o futuro. Eu estava falando isso para a Ingrid ali, na sala. Todas as vezes que Deus falar com você sobre uma profecia, Ele está dizendo que você vai ser no futuro. Ele leva você para o futuro, traz o futuro para o presente e faz você olhar para trás e empurrar o futuro para o seu passado. Você sabe por quê? Davi, quando pisa para derrubar Golias, a lembrança, o disco que toca a memória, o disco do passado, a memória toca o disco do passado, e o disco do passado comprometia ele com a imaginação que levaria ele ao futuro. Você vai ser o maior rei da história de Israel. No meio estava uma decisão. Quando eu decido que a profecia que está no futuro vai se cumprir no presente, eu comprometo o meu passado a ser curado. Eu faço a profecia consertar o ontem, ajustar o hoje e me projetar para o amanhã. Eu me torno a pessoa, a esperança da glória que Cristo disse que eu sou. Vamos lá. E de repente, sabe o que acontece? Deus, ele chama Moisés e fala assim: desce porque o seu povo se corrompeu. E Moisés desce correndo. E ele passa por Josué: Josué, vamos embora. E quando chega lá embaixo, Arão vê Moisés, aí ele soa frio. E ele já prepara uma mentira: joguei o ouro no fogo e nasceu um bezerro. Foi o que é isso? E de repente se enxerga-se um bezerro de ouro. Um homem com as tábuas da lei, ele quebra as tábuas, ele vai em direção, ele simplesmente aniquila o bezerro. Ele derrete na água e bota o povo para beber. E todos respeitam ele. Deixa eu dizer algo a você. Você carrega algo que quando você se revoltar diante da presença de Deus, os seus inimigos, eles vão abaixar a cabeça e vão reconhecer a autoridade de Deus na sua vida. Aquele cara olha e ele começa uma conversa com Arão. Mas antes dele descer, sabe o que ele faz? Ele conversa com Deus e Deus quer aniquilar todo mundo. Ele disse: como o senhor vai fazer isso? O senhor precisa se arrepender disso. Agora não há um homem conversando com outro homem, é um homem conversando com Deus. Se arrependa disso, porque o senhor disse nas gerações passadas que essa geração seria uma geração abençoada, próspera. Eles entrariam na terra de Canaã. O senhor não pode desconstruir uma história que o senhor prometeu. E você sabe o que acontece? Deus se convence que Moisés estava certo e ele volta atrás na sua palavra. Sabe qual é a diferença de Moisés para mim e para você? O nome. A Bíblia fala que o Deus de Moisés é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será de eternamente. Quando você se prostra no seu quarto, eu quero dizer para você, não tem um arbusto lá, mas tem o Espírito Santo. Trono de Deus, e ele vai gemer com gemidos inexprimíveis. O que temos é um plus, nós temos um upgrade. Simplesmente Deus deixou para nós algo que nós temos tanta autoridade como Moisés teve. Estamos usando a autoridade dele para aquilo que precisamos fazer na nossa jornada. Aquele homem muda a decisão de Deus. E a decisão de Deus então é fazer com que o povo permaneça. O que marcou essa história? O medo de Arão perder o povo fez ele construir o bezerro de ouro. Segunda história. 1 Samuel capítulo 13, do 8 ao 12. Abre aí, 1 Samuel capítulo 13, do 8 ao 12. Eu vou começar a ler aqui, você vai aí. Verso 8 diz assim: Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído. Mas ele não chegou, e vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: traga-me os holocaustos e as ofertas de paz, e ele próprio ofereceu os holocaustos, o holocausto. Verso 10. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo. Mas Samuel, ele disse: o que você fez? Saul respondeu: eu vi que os homens estavam se debandando e que o Senhor não chegou no prazo que o Senhor havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. E assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor, por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Vamos lá.
Deixa eu dizer um pouquinho sobre o contexto disso aqui. Em primeiro lugar, era ilegal Saul, o rei, oferecer uma oferta específica ao Senhor. Era ilegal, era proibido, e ele ofereceu um sacrifício ilegal, e o povo aceitou. Mas por que ele fez isso? Porque o povo estava dispersando. Note que o pecado de ambos, Arão e Saul, foram os mesmos: o medo de perder o povo. Arão estava sob pressão porque os líderes queriam que ele fizesse um bezerro de ouro. O medo da opinião das pessoas, o medo de carregar as críticas, o fez abrir mão dos princípios por privilégios, para ter um povo ao seu lado. Arão e Saul, sob a pressão, mostraram insegurança como líder. Agora entenda, sempre que Deus ele expõe as nossas inseguranças, é porque Ele quer nos mostrar algo. A insegurança é a segurança errada que está sendo exposta. O mundo vai te pressionar, mano. O mundo vai tentar tirar você da posição. O mundo vai tentar tirar você do propósito. O mundo vai tentar tirar você e dizer para você que a profecia que você tem, você já envelheceu e ela não pode cumprir na sua vida. O mundo vai dizer para você que você não tem condições, sabe por quê? Porque quando você recebeu, você estava no estágio. E talvez hoje o mundo vai dizer para você, você está no estágio muito pior. O mundo vai dizer para você que a condição que você tinha financeira naquela época talvez seja melhor do que a de hoje. O mundo vai dizer que naquela época você tinha mais amigos que hoje. O mundo vai dizer que naquela época você estava mais novo, você tinha mais relacionamentos, você tinha mais conexões. No maligno. Preste atenção, esse é o papel do mundo. Porque ele jaz no maligno. Agora ouça, qual é o seu papel? Pise. Quando você não souber o que responder nessa hora, feche os seus olhos. Você pode fechar os seus olhos aqui agora. Qual foi a última experiência poderosa que você teve com Deus? Talvez tenha sido na ministração passada. Você precisa correr para esse lugar agora. E você precisa parar nesse lugar, porque foi nesse lugar onde você ouviu de uma forma muito clara a voz de Deus. E você vai dizer: Deus, a partir daqui, eu quero vencer os inimigos da minha missão. Eu quero desconstruir aquilo que o diabo tem tentado construir na minha jornada. Eu quero desfazer o inimigo que quer roubar a minha confiança. Eu quero reconstruir a minha aliança contigo. Eu quero declarar que o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida e não há outro Deus que possa me salvar. Você vai dizer: eu sou próspero. Você vai dizer: eu emprestarei, não tomarei emprestado. Você vai dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e a minha família será a família bendita de Deus na terra. Você vai dizer que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. Você vai dizer que o que você carrega é maior do que todas as flechas que o mundo mandar contra você. Nos últimos 26 anos eu faço isso. Nos últimos 15, Deus me chamou para treinar liderança. Você sabe o que eu mais encontro? Pessoas que não acreditam no propósito, não acreditam na promessa e no destino que Deus construiu para elas. Sabe o que eu mais encontro? Pessoas construindo histórias paralelas, indo para palcos secundários, se tornando personagens da história de alguém. Sabe o que eu mais encontro? Pessoas carregando malas dos outros, simplesmente para dizer que são humildes, para tentar de alguma forma ter um pedaço do seu destino sendo cumprido e completo. Eu estou dizendo que você não deve fazer isso. O que eu estou dizendo é que isso não pode ser o fim da sua jornada. Quando eu entendo a minha identidade, eu entendo o meu propósito. Quando eu entendo o meu propósito, eu ouço Deus falar no meu destino. E quando eu entendo o meu destino, eu sei de onde eu saí e eu sei para onde eu vou terminar. Eu sei. Quando eu entro dentro da minha casa, e Deus me mandou construir um programa de família com a Cristiane, e quando nós estamos construindo um programa de família, nós começamos a olhar para dentro da nossa casa e começamos a escrever os testemunhos da nossa casa. E começamos a fazer um teste na vida das pessoas que estavam ao nosso redor. Sabe o que eu comecei a ver? Que as pessoas começaram a ser transformadas simplesmente por aquilo que já tínhamos vivido. E eu perguntei para Deus algumas vezes: o que significa isso? Significa que a sua fé se transformou em obras. Você é um justo.
que tem a sua fé. E o prêmio da sua fé é a obra. A Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. E que o justo viverá pela fé. Então, se o mundo que eu estou inserido não vê as obras da minha fé, eu estou sendo injusto com esse mundo. Eu estou sendo injusto. Vamos lá, em segundo lugar, Saul, para se justificar, ele lança culpa sobre o profeta Samuel. Você não veio quando você prometia, quando você prometeu que chegaria. Você não chegou. Saul não assume a responsabilidade pela ilegalidade que cometeu, ele arruma um culpado. Ele transfere responsabilidade. Terceiro, ele se isenta da culpa, lançando mais desculpas. O exército dos filisteus estava aqui próximo. E Saul tinha ameaçado e ofereceu sacrifícios ilegais. Ambas as realidades, Arão e Saul. Houve uma demora. Você sabe por quê? Porque Deus estava mostrando o que estava dentro do coração deles. Por que a promessa de Deus não se cumpriu na minha vida ainda? Faça uma reflexão daquilo que você tem carregado dentro do seu coração. 24 de janeiro de 2024 foi o meu aniversário. Completei 50 anos. Entrei no meu jubileu. Quando eu vi, minha barba estava branca, meu. E aí, quanto mais crescia, mais branca ficava. E uma pessoa falou: nossa, como a sua barba está linda. O cara que falou bem assim: a sua barba está muito bonita, Alessandro. O cara que corta o cabelo. Eu falei: muito obrigado. Só que isso aí parece que eu estou envelhecendo. Ele falou: tá não. Mas deixa eu falar algo para você sem brincadeira mesmo. Eu completei 50 anos. O Espírito Santo de Deus falou algo para mim: Alessandro, você está entrando para um tempo de maturidade. E eu quero que você mergulhe para dentro do seu coração. Eu vou te levar a um lugar que você não conhece, que está dentro de você. E eu vou dar o start a uma nova parte da sua jornada. Você se comprometeu comigo nesses últimos 36 anos. Nos últimos 26 anos você se colocou diante da minha presença. Você entregou a sua adolescência, a sua juventude. E você agora já é um homem. E hoje eu quero levar você a um lugar que está dentro de você, que você não conhece. E Deus me levou a esse lugar. E Deus me apresentou esse lugar. E Ele disse assim: eu quero que você entenda que nesse lugar existe uma promessa para você. E eu quero que você viva essa promessa. E o Espírito Santo de Deus começou a conversar comigo sobre tudo que me mostrou foi meu coração no lugar. E uma das coisas que Deus me mostrou foi meu coração. Dia 24 de janeiro desse ano, no meu aniversário, uma pessoa chega na igreja e ela me dá um livro. Ela me deu esse livro. Esse livro mudou a minha vida. Eu comecei a ler o livro e aqui fala de alguns artigos científicos que dizem que o meu coração tem um cérebro. E que dentro do meu coração existe 40 mil neurônios. E que meu coração pensa. Meu filho ia disputar o Campeonato Brasileiro de Golfe em julho. Eu guardei o livro. No Rio de Janeiro. Eu chego, um amigo nos chama, eu e a Cris, mais o meu irmão. E nós fomos a uma fazenda lá perto do Rio de Janeiro. Ficamos 4 dias lá. E nesses 4 dias eu encontrei esse livro dentro da minha mochila. E eu abri o livro. Eu comecei a ler o livro. Em Mateus 7, 21 e 23, 7, versículo 21 e 23, fala assim: porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro do coração, vêm de dentro e contaminam a pessoa. E eu comecei a ler o livro. E esse livro conta que os pensamentos que Deus tem para nós e os pensamentos que Deus tem de mim e de você, eles estão dentro do cérebro que está dentro do nosso coração. E a renovação da nossa mente parte do nosso coração. Parte dos pensamentos do nosso coração que quando eles chegam na nossa mente, eles transformam isso em atitudes e a minha mente passa a ser renovada. E a renovação da minha mente, ela não vem daqui para cá, ela vem daqui para cá. E eu comecei a fazer um teste na minha vida, em alguns questionamentos que eu tinha na minha história. Algumas pessoas, sabe, que tinham passado na minha jornada. Sabe aquele cara chato que passa na tua jornada, tu fala bem assim: meu Deus do céu, velho, para que isso está aqui, velho? O que eu fiz para acontecer isso? Escolhas erradas, Alessandro. Se aguente agora.
Sabe aquele negócio que fica? Eu comecei então a fazer uma devocional todos os dias, um capítulo sobre o meu coração. E eu comecei a entender que as fontes da vida que estavam dentro do meu coração. E eu comecei a entender que o coração, quando eu sou criado, é o primeiro órgão que se cria no meu corpo, que se faz no meu corpo. E eu comecei a entender que os pensamentos de Deus que estavam dentro do meu coração, eles começaram a subir com informações para a minha mente. E eu comecei a enfrentar algumas coisas da minha jornada de uma forma diferente. E eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui, velho. Eu comecei a me sentir diferente. Eu comecei a enxergar as coisas diferentes, pastor Tiago. Eu comecei a enfrentar coisas de uma forma madura e de uma forma que não tinha peso dentro de mim. E eu comecei a entender. Ei, aí está o segredo. Como depois de 36 anos, seminarista, missionário, leitor da Bíblia, estudioso da palavra, como que eu não sabia disso? Uma coisa tão simples. E Deus falou, ei, é para esse tempo, cala a boca, não estraga o que eu estou fazendo. Segura a tua onda aí e mergulha nisso. E eu comecei a entender, e Deus começou então a mergulhar dentro de mim. Sabe o que aconteceu com aquele povo no deserto? Eles estavam murmurando. Sabe o que aconteceu com Saul? Saul estava com medo de perder uma guerra. Saul estava com medo de simplesmente arrancarem ou ele ter um histórico de derrota. Ei, preste atenção, quem vence as suas guerras são o Senhor. O que ele está querendo dizer? As guerras que Deus colocou na sua missão já foram vencidas por Ele. O que ele está querendo dizer? Se você obedecer, se você depender de mim, eu vou te dar a força, eu vou te dar a visão, eu vou te revestir de autoridade, e você simplesmente vai ao campo de batalha, e se você ficar mudo, seus inimigos fogem de você. Se você profetizar, os inimigos fogem de você. Se você declarar uma palavra, os inimigos fogem de você. Se você der um passo, os inimigos fogem de você. Você sabe por quê? Porque não tem a ver com você, tem a ver com a promessa de Deus que está dentro de você, e Ele vai cumprir, porque Ele não nasceu de útero humano. Ele não se arrepende daquilo que Ele disse que você vai viver e aquilo que você vai ser. Amém, glória a Deus. Você pode dar um aplauso para Jesus aí, só para me tomar água aqui? Quantos estão me entendendo aqui? Aquele povo que estava com Moisés e que estava com Saul, eles estavam pressionando eles para uma atitude. Líderes que estão aqui, não fique com medo das pessoas que Deus botou na sua jornada te abandonarem. Eles só estão com você porque eles enxergaram Cristo em você. E Cristo em você te faz esperança da glória para eles. É só por isso. Não tem a ver com a mensagem bonita que você faz. Não tem a ver com as coisas bonitas que você... Não diz respeito a mim, a você. Diz respeito a Cristo cumprir através de você a promessa que Ele te fez. Você está comigo aqui? A demora gera duas situações dentro de nós. Ou negamos a nossa responsabilidade e transferimos a culpa. Ou assumimos a responsabilidade e nos arrependemos. Só assim seremos realizados em nosso propósito. Você não pode acelerar o processo de Deus, mas você pode desacelerar. Grave isso. No tempo da demora, quando você vê que está demorando, aquele negócio que parece assim, Deus não está cumprindo aquilo que Ele falou na minha vida. Deus está dizendo, visite o seu coração, visite as suas bases. E outra coisa, preste atenção, depois dessa palavra aqui, meu irmão, tu já tem um entendimento daquilo que está acontecendo. Então não força a viver da mesma forma que você estava vivendo, porque não vai funcionar. Porque a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando Deus bota luz sobre aquilo, Ele nos dá a responsabilidade de nós conversarmos sobre esse assunto com Ele. Converse com Ele nas suas devocionais. Você não precisa acreditar em mim, mas acredite na palavra que Ele colocou dentro de você e converse com Ele, porque não está se cumprindo. No tempo da demora, treine o seu coração a depender de Deus. Fuja da ansiedade, pois ela é a causa
da demência espiritual. Assuma responsabilidades. Combata o Egito que está dentro de você e arranque ele, lembrando da promessa que ele fez para você. Aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído deles, por isso eles pediram bezerro de ouro. Por isso eles provocaram que Saul, ele de uma forma muito clara quem você é em Deus. É na pressão que vai aparecer de uma forma muito clara o que Cristo fez em você, como respostas para aquilo que está afrontando você. São nas pressões que a escala de valores, a cultura de crenças, a cultura de raízes, ela aparece. Desculpa aí, irmão. Apaguei a televisão ali. Ouça. Cara inquieto para pregar, né, velho? Se submeta aos testes de Deus. Eles não estão nos penalizando. A demora não está nos penalizando. Deus está te testando. Ouça. Você pode fazer uma coisa comigo? Você é corajoso? Diga: eu vou respeitar o tempo de Deus e os testes de Deus para a minha vida. Faça isso. Se submeta aos testes de Deus. Ele não está nos penalizando, Ele está nos fazendo submissos e convencidos que somos chamados por um propósito. Os testes do Senhor trazem à tona algumas conclusões. Eles revelam o que precisa ser mudado em nós. O tempo da demora, Deus está dizendo para você: ei, preste atenção, eu preciso mudar alguma coisa dentro de você. Eu preciso conversar sobre o seu coração. Eu preciso conversar sobre os pensamentos do seu coração. Os pensamentos do seu coração não estão bons. E se os pensamentos do seu coração estiverem assim, preste atenção, você vai me carregar, mas você não vai me viver. Você vai me carregar, mas você não vai me experimentar nos momentos onde você vai achar que a sua fé se transformará em obras, porque não é a partir daí que você tem que começar a sua jornada. Ei, eu podia ter voltado para casa e sepultado um filho, e Deus falou bem assim: deixa ele lá, porque eu preciso conversar sobre o seu coração. O natural sepulta, o sobrenatural ressuscita. Você, através do testemunho, vai passar um tempo nessa terra. E sabe para quê? Para que o reino de Deus se espalhe sobre a terra através do testemunho glorioso que Deus disse que você terá. Você já é um testemunho de vida nessa terra. Você já é um testemunho de vida nessa terra. Por isso, quando eu venho pregar aqui no meu luto para você, eu estou dizendo para você que mesmo chorando dentro de mim, hoje eu chorei dentro de mim várias vezes, mas sabe o que Deus me disse? Eu respeito as suas lágrimas, mas preste atenção: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E deixa eu dizer algo para você: não desista daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mesmo ferido, caminhe. Mesmo com cicatrizes, caminhe. Mesmo que as pessoas digam que não vai acontecer, continue caminhando. Porque a sua fé, quando está em Cristo, nada poderá te parar, nada poderá te abalar. Eles provam o que Deus fez em nós. Os testes, eles provam o que Deus está fazendo em nós. Você consegue reconhecer que Deus esse ano fez algo por você? Ei, deixa eu dizer algo a você. Eu sinto que Jesus está aqui. Cara, se você está sentindo o que eu estou sentindo, presta atenção: a partir de agora, se você sentir Jesus, você vai sair do seu lugar e você vai sentar aqui na frente. Você vai começar a se movimentar agora. Você sabe por quê? Nós não podemos ser uma geração paralisada nos lugares onde o diabo disse: você vai ficar aí. Se você virou meu cachorro de estimação. Você entende isso? Se o Espírito Santo de Deus começar a te incomodar, dizendo para você que você tem uma promessa a ser cumprida, sabe o que ele está dizendo? Saia do lugar onde você está e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então você vai sair, você vai dar alguns passos, você vai correr aqui para frente. Combinado? Daqui, nesses próximos 11 minutos, eu acredito que pessoas vão começar a levantar dos seus lugares e eles vão começar a dizer assim: ei, eu recebo essa palavra no meu coração e eu tenho certeza que a demora que Deus está provocando na minha vida é para que eu possa viver o 100% da promessa que Deus tem na minha jornada.
Você crê nisso? Então bora para essa próxima etapa. E também há os testes pelos quais não sabemos que estamos passando, mas eles criam uma nuvem de favor ao nosso redor. Esses testes revelam a proteção de Deus em relação a nós. Ouça, você está dormindo, Deus está cumprindo na sua vida alguma coisa. Você está acordado, Deus está cumprindo alguma coisa na sua vida. E tem pessoas que estão sentadas aqui, que estão passando por testes poderosos de Deus, e você nem sabe o que está passando. Mas a parte convertida que está dentro de você está dizendo: eu continuo confiando em Ti, continue dando livramento para Ele. Ei, Elias queria estar aqui. Moisés queria estar nessa geração. Os 12 de Jesus queriam vir para cá agora. José queria estar aqui. Jacó queria estar aqui. Isaías, Jeremias, eles gostariam de estar aqui, meu irmão. Você sabe por quê? Porque essa é a geração que está precisando ouvir, porque os campos não reclame da demora, mas caminhe com Ele na demora. Porque se você caminhar com Jesus na demora, sabe o que vai acontecer? Uma geração vai começar a sair dos seus lugares, e eles vão começar a se movimentar, e eles vão começar a dizer a importância, eu sou importante para o reino de Deus. E o último texto, eu tenho 9 minutos. Se puder me dar mais 5 ali, eu agradeço muito. Estou brincando. Ouça. 1 Samuel, capítulo 24, do verso 3 ao 6. Ouça aqui agora, porque isso aqui é o pega da mensagem. Se você começar a entender agora, vai começar a acontecer um milagre aqui agora. Preste atenção, pessoas vão começar a ser batizadas novamente pelo Espírito Santo. Tem como um batismo, Deus vai começar a te renovar, Deus vai começar a te curar, Deus vai começar a desatar o seu destino, Deus vai começar a dizer o profeta que você é para Ele, Deus vai começar a mexer na sua história, Deus vai começar a mexer na sua vida, Deus vai balançar você de uma forma histórica. Terceiro texto, a história de Davi com Saul. 1 Samuel, capítulo 24, do verso 3 ao 6. No lugar onde estava, no lugar onde a estrada passava para alguns currais, Saul entrou em uma caverna para fazer as suas necessidades. E aconteceu, porém, que Davi e os seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. Os soldados de Davi olham para ele. Só abaixa um pouquinho essa luz aqui para mim. Só um tiquinho, um pouquinho só. Você já vai me ajudar. Obrigadão, amo vocês. Verso 4. Os guerreiros que estavam do lado de Davi disseram assim: é sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Ouça, não se preocupe com as pessoas chorarem não, isso vai acontecer naturalmente aqui agora. O nome disso é alinhamento de destino e de história. Vamos lá. Em suas mãos, para que faça como você quiser, Davi. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso, ele disse aos seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, a atacar aquele que o Senhor ungiu rei sobre mim. Mano, esse cara estava desde os 17 até os 30 anos sendo perseguido por um cara, falando mal do seu caráter, tentando desconstruir a sua história, atacando lanças. Tinha 3.000 homens armados até o dente de fora dessa caverna, e Davi lá dentro, e simplesmente ele corta a orla do manto dentro de uma caverna. E quando ele volta para o seu lugar, o seu coração pesa. A mesma pressão que Arão sofreu, a mesma pressão que Saul sofreu, Davi sofreu, e a resposta de Davi foi: eu não posso desonrar, eu tenho que devolver o pedaço do homem que está na minha história. Deixa eu dizer algo para você: não faça uma coxa de retalhos na sua história, um pedaço de orla do manto das pessoas. Aprenda a perdoar aqueles que estão te perseguindo. Eles só estão te provocando a saber o que está dentro do seu coração, para se a promessa que está dentro de você pode se cumprir ou não.
Se você não souber lidar com seus inimigos, você não vai saber honrar os seus amigos. Escreva isso: se os seus amigos lidar com os seus inimigos, você não terá honra para os seus amigos. A honra dos seus amigos está no nível de perseguição que você vai sofrer e o nível de identidade que Deus vai mostrar. E eles vão dizer: é uma honra andar com você, porque você é um homem que vale a pena buscar água nos campos dos meus inimigos e dar para você beber. É isso. Davi é ungido para ser rei de Israel, passa por 13 anos sendo perseguido por Saul. Saul começa a se perturbar porque o povo grita. E Saul bata milhares, e Davi bata 10 milhares de milhares, porque Deus estava mostrando o que estava dentro do coração de Saul. Mas Deus estava promovendo o coração de Davi. Davi, eu vou botar um perseguidor, e o perseguidor que vai vir contra você é o cara que está sentado no trono que você vai sentar. Ei, preste atenção. Você quer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? O nível do inimigo, que o inimigo virá contra você, o nível dos inimigos que Deus construiu para a sua missão, é para treinar você a sair do lugar onde você está e você amadurecer o suficiente para você sentar no trono que Deus construiu para você governar. Para de reclamar de inimigo e começa a construir dentro de você relacionamentos de amizade com a promessa, com o princípio, com o propósito, com Deus que criou todas elas. Isso já era permissão de Deus para revelar o que estava no coração de Saul e também para treinar o coração de Davi. Mas o auge do treinamento de Davi foi quando ele se encontra com Saul dentro de uma caverna. Ele vê um homem que 13 anos difama a sua história, difama a sua família, persegue os seus, destrói. Eu já teria matado Saul na época se eu estivesse lá. Você já teria matado Saul. Mas ouça, os seus inimigos podem tentar matar você, mas jamais matarão a promessa que Deus colocou dentro de você para você carregar. Jamais poderão impedir o cumprimento da promessa que Deus disse que você vai viver. Jamais poderão se calar a voz da profecia que grita dentro de você. Quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, Davi, então, ele nas campinas de Belém, ele se torna um homem segundo o coração de Deus, e ele aponta Maria, ele aponta Jesus para o útero de Maria. O que Davi estava fazendo, pastor Tchelo? Ele estava dizendo ao céu: mande Jesus para o útero de Maria, e que o reino tome a terra, e que nasça uma geração que fará obras iguais ou maiores do que Jesus fez. É isso, você, essa geração. Deus agora começa a provar o coração de Davi. Ele dá oportunidades a Davi, de Davi olhar para o homem que o magoou por 17 anos. Olhar para o homem que tentou desconstruir a sua história por 17 anos. Daquele homem que olhou para aquele garoto de 17 anos de idade e disse: quem é o pai desse garoto? Eu não conheço. Se eu não me engano foi Eliabe que disse: eu não conheço. Quem é o pai dele? Talvez os territórios que Deus vai mandar você, eles vão perguntar assim: quem é ele? Eu não conhecia ele. Só tem uma forma de você entrar na história, de você entrar para a história e de você cumprir a história, provocando a pergunta: quem é ele? E os fariseus e aqueles que, quando Jesus entrava na cidade, alguns perguntavam: quem é ele? Quem é ele? O processo de Deus não está na velocidade da sua necessidade. Ele está na velocidade do destino que Ele criou para você. Vou repetir isso. O processo de Deus não está na velocidade da sua necessidade. Ele está na velocidade do destino que Ele construiu para você. O processo de Deus, ele é lento, muitas vezes, porque o seu interesse, o meu interesse não está no resultado. Nós não estamos preocupados com a jornada, estamos preocupados com o resultado, e Deus está preocupado com a jornada.
E os discípulos perguntaram: por que estamos andando tão lento? A velocidade é do mais lento. Porque aquele que vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se ele é aleijado, vamos andar na velocidade dele, porque ele é um filho de Deus. E sabe o que acontece? Aleijados começaram a se levantar e começaram a andar sozinhos, simplesmente porque o ambiente, a cultura do relacionamento que Jesus manifestava com seus discípulos começou a se embrenhar no coração das pessoas que estavam ao seu redor. E ele construiu uma cultura de cura, aonde se eu tocar nela, eu posso tocar na profecia que está sobre ela. Eu posso levar ela ao futuro. E posso trazer ela abraçada com a profecia que Deus tem para ela do futuro presente. Sabe o que Deus quer fazer aqui nessa tarde? Começar a fazer latente no seu coração a profecia. E ficaremos desse jeito, sem controle sobre o nosso choro. Porque existem choros que eu controlo, existem choros descontrolados. E quando eu falo descontrolados, porque não são desgovernados, simplesmente saem de nós e nós não podemos controlar. Sabe aquela dor de ser abandonado pelo pai? Deus está dizendo: abra mão disso dentro do seu coração, porque eu sou o seu pai. Sabe aquela dor de você definir sozinho na sua vida e você não ter pessoas para ensinar você a fazer o certo? E Jesus está dizendo: perdoe os tempos, perdoe esse tempo que você ficou sem orfandade. Em orfandade, deixa eu ser o seu pai, deixa eu ser o seu amigo. Eu não estou fazendo cura interior, eu estou fazendo alinhamento de destino, meu irmão. Se eu não falar sobre o seu destino, não tem motivo de eu estar aqui. Eu vim aqui para entregar uma profecia, eu não vim aqui para pregar. Eu entendi isso. Isso aqui para mim é um bônus. Olhar para você sentado aí hoje, talvez seja uma das maiores alegrias ministeriais que eu vou ter na minha vida. Você sabe por quê? Eu estou vivendo isso. Jesus está dizendo para mim: Alessandro, preste atenção, não carrega no seu coração aquilo que não faz a minha voz se tornar a primeira voz dentro de você, quando você for definir alguma coisa importante na sua vida. É na jornada, é o processo que nos permite administrar bem o cumprimento da promessa. E a demora é uma das ferramentas que Deus ele manifesta para ajudar o que é difícil se tornar fácil, e o que é difícil se tornar prazeroso, e o que é difícil se tornar algo que vamos enfrentar para que se cumpra na nossa vida. É por isso que o Senhor provoca demoras, para que possamos nos tornar o povo que não é forte de uma forma independente, mas ele é forte coletivamente, porque a Bíblia fala que nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Se você está doente, isso não importa. Por isso eu creio que pessoas que estavam com doenças incuráveis aqui nesse ambiente agora já foram curadas. A palavra já está liberada. Se a sua fé ela invadir os lugares da incredulidade ou dos lugares que o mundo mentiu para você que você é um doente, você acabou de ser curado. Você pode ir para o hospital fazer o seu exame, como muitos e milhares de milhares fazem. Traga os seus exames na mão. Aqui Cris, curada de um câncer, sem dizer nada a ninguém. Ia para o banheiro tomar banho e ungia o seu corpo e dizia: aqui é templo do Espírito Santo, aqui não pode ter doença. Sabe o que aconteceu? O câncer desapareceu, porque o câncer não aguentou ficar no corpo da Cristiana. Ei, preste atenção, a doença não pode aguentar ficar no seu corpo. A maldição não pode aguentar ficar no seu corpo. A pobreza não pode aguentar a ficar na sua história. Preste atenção, a maldição não pode aguentar ficar em você, porque você carrega a presença de Deus. Você é a arca da presença de Deus. Preste atenção, não é você expulsar ela, é ela dizer: eu preciso ir embora, porque aqui não tem lugar para mim. Você entende que é uma consciência? É uma consciência. Ouça o pastor Lourenço pregar sobre consciência. Hoje eu estava na frente dele, ele falou: cara, prega sobre isso que você disse. Eu quero partir para o encerramento. Humildade não é pensar de você de uma forma ruim. Humildade é ver você como Cristo pode ser. A demora ajuda a nos ver quem nós somos. Você não pode acelerar o processo de Deus, mas você pode desacelerar. Eu prometo, Vitor, que eu vou terminar ali em 2 minutos. Eu só preciso descer aqui rapidinho. Ouça. Sabe o que Jesus faria aqui agora?
Sabe o que Jesus faria aqui agora? Se Jesus estivesse aqui, ele se sentaria aqui. E ele começaria a nos ensinar por horas e horas e horas sobre o seu reino, sobre a sua justiça. Se Jesus estivesse aqui agora, ele sentaria por horas e horas e horas. Ele não conversaria com você sobre dinheiro, posição social, marca de roupa, riquezas. Ele chegaria, olharia para você e diria: como você está lindo do jeito que você está. Porque o seu pecado não me importa. O que me importa é a sua coragem de se arrepender. A sua coragem de abrir mão daquilo que te defrauda, daquilo que te, sabe, que faz cicatrizes. Eu vejo pessoas que estão aqui com cicatrizes no seu corpo que não precisavam ter, com feridas que não precisavam ter, as cicatrizes que Deus vai permitir você ter no destino que Ele disse que você vai ter, através das guerras que você vai vencer, mas elas vão deixar cicatrizes. Essas cicatrizes você vai dizer: está vendo essa cicatriz? E as pessoas vão olhar e ela terá uma voz, ela curará pessoas, porque a Bíblia fala que sobre as feridas de Jesus eu fui curado. Eu fui curado. Feche os seus olhos. Você está preparado? Está preparado? Você quer vir para cá? Você que está sentado, você quer vir para cá? Você que está sentado, você quer ficar de pé? Você que está sentado, você quer se levantar? Você que está sentado, você quer se movimentar? Preste atenção, eu não estou mandando você fazer isso. Eu só estou dizendo se você quer, porque o convite é desse jeito. Agora preste atenção. Amanhã pode sair no jornal assim: um dia antes da eleição em Belém, olha a foto que tiraram do centro de convenções. Uma labareda de fogo que ligava ao céu, a terra ao céu e o céu à terra. O que pode acontecer hoje aqui no jornal de amanhã, nos veículos de comunicação de amanhã, podem falar bem assim: o que aconteceu naquele lugar foi histórico. O que aconteceu naquele lugar foi histórico. E hoje eu quero dizer para você: Deus, Ele fez você para a história. Deus fez você para cumprir todas as promessas dele na sua vida. O que Deus prometeu para você vai cumprir. E preste atenção, eu sinto que vai vir um vento aqui agora. Eu sinto que vai vir algo aqui agora. Eu não sei quem vai falar a próxima sessão. Eu acho que é o pastor Cello, meu irmão, um dos homens que tem unção de paternidade. E talvez esse ambiente esteja sendo preparado para que ele pregue e você simplesmente saia correndo aqui dentro e diga: eu quero que Deus cumpra as promessas dele na minha vida. Agora ouça, vai acontecer. Um vento vai soprar aqui nesse lugar agora. Você está preparado? Você ora em línguas. Não se escandalize as pessoas que não oram em línguas, não tem problema. Mas preste atenção, vai acontecer agora um alinhamento espiritual. Vai acontecer agora uma explosão. Vai acontecer agora o maior tempo de salvação de toda a história desse lugar. Vai começar hoje. Os céus vão se abrir sobre esse lugar, as chuvas vão cair diferente, vai acontecer um alinhamento entre a identidade e o destino, e uma voz ela vai ser gritada, vai acontecer agora. Sabe o que vai acontecer? Os anjos vão descer agora, que os inimigos que se levantaram contra a sua missão cairão, vai acontecer agora. Que o povo que gritou sobre as muralhas de Jericó, e eles viram as muralhas caírem, preste atenção, vai acontecer aqui agora, através da sua voz, muralhas que te seguravam por tempos vão cair, e você vai se tornar o povo que derrubou o seu inimigo por uma oração, por uma paixão, por um propósito. Espírito de Deus, o que eu quero te pedir agora, faz nesse lugar o sobrenatural acontecer, cura pessoas, restaura pessoas, liberta pessoas, faz o teu fogo cair sobre esse lugar, convence que eles têm um propósito, cura aqueles que estão com o coração ferido, cura aqueles que estão desistidos, restaura aqueles que estão desanimados. Oh Deus, acende o fogo no altar novamente. Oh Deus, liga a paz a filhos, filhos a paz, restaura famílias, traz homens de volta para casa, mulheres.
Vem Espírito Santo sobre esse lugar. Vem Espírito Santo sobre esse lugar. Que o peso da tua glória venha sobre nós. E que caia toda maldição. Seja quebrada toda maldição. Ore mais alto que você puder. Ore mais alto que você puder. Ore agora com autoridade. Vença os demônios. Vença os principados. Vençam as potestades. Seja livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar, não pare de orar. Venha Espírito Santo. Venha Espírito Santo, venha Espírito Santo. Venha Espírito Santo. Enche eles do teu poder. Venha Espírito Santo. Mais. Chacaba chorando, ba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